Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido um excelente final de semana. Então sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui de onde que vocês estão falando. Nós temos a Silvana em Campinas, o Eduardo em Praia Grande, a Alessandra em Resende, temos também o Tadeu lá no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aonde mais aqui, a Beatriz, Goianésia, Maria Alice em Portugal, André em Praia Grande, Welly em Curitiba, Maria de Lourdes em Peruíbe, Karenina em Mogi das Cruzes, a Nina lá em Cachoeirinha. Então sejam todos muito bem-vindos e que a gente tenha um momento de bastante luz. Hoje nós vamos falar sobre as crianças estelares, né? Também trazer um pouco do papel delas, o propósito delas estarem vindo, né, principalmente nesses últimos momentos, e também a gente vai comentar um pouquinho sobre todos nós mesmos e sobre também como que se faz esse encaixe nesse momento que nós estamos vivendo agora, tá? E eu até ia perguntar, né, para todos vocês, quem tem filhos, né, netos, sobrinhos, conhecidos, crianças que nasceram mais ou menos, tá? Estimando aqui a partir de 2016, 17, só para a gente ver quem que tem envolvimento, quem que está, né, com essas crianças presentes. Aí, para a gente introduzir esse assunto um pouquinho melhor, o que que a gente ia dizer, né? Há muitos de nós, né, somos seres estelares, né? Somos sementes estelares. O que que é uma semente estelar? É alguém que tem sua origem, que veio de um outro planeta, um outro sistema, para cá fazer o seu processo evolutivo. Tá? O que que acontece? A maioria de nós, né? Vamos lá, eu, por exemplo, tenho 38 anos, acredito que muitas pessoas têm idades próximas, né, da minha aqui, o que também caracteriza que muitos de nós, para não dizer praticamente todos que estão aqui, são sementes estelares também, porém, a gente, a gente pode dizer assim que nós estamos fazendo ciclos reencarnatórios aqui no planeta. A gente tem feito algumas encarnações já, né, auxiliando também no processo nosso, primeiramente individual, para depois auxiliar também no processo planetário aqui. Inclusive, a gente sempre diz nas nossas lives que a maioria de nós esteve nesses momentos passados, né, de Lemúria, Atlântida, essas épocas aonde aonde o nosso planeta ele sucumbiu, né? Sucumbiu por duas vezes. O que que acontece? Nós estamos agora, né, a partir principalmente de 16, 17, 18, a gente pode dizer, dá para dizer que esse movimento iniciou nessas épocas, porém, ele se intensifica agora, nos últimos anos também, né, depois de 2020, principalmente. O que que acontece? A gente está recebendo em massa aqui no planeta encarnações de crianças estelares que elas não têm, ou se tem, é muito pouca experiência aqui no planeta. A gente pode dizer que tem uma grande leva que está vindo a primeira vez, tem algumas levas que já tiveram, né, alguma encarnação, uma, duas, três, né, mas não muito mais do que isso, e elas estão vindo, né, principalmente, por quê? Por que a gente diz isso? Tiveram uma, duas, três, porque provavelmente já estiveram também nesses momentos importantes aqui do planeta, ou em alguma oportunidade, mas agora, né, que chega em momentos fatídicos, né, elas retornam ou vêm a primeira vez encarnando em massa essas crianças estelares, que elas já chegam, elas já adentram aqui no planeta com a estrutura de aura diamante, né? Eu já vou respondendo algumas perguntas, né? Mas não, Elaine, nem todas as crianças são estelares, mas as que são estelares, né? Elas vêm com um propósito diferente agora, principalmente de ancorar energia, tá? Elas vêm ancorar energia,
vêm participar de um processo totalmente energético através do próprio campo delas, né, através de, vamos dizer, elas conseguem emanar a luz estando aqui somente. Então, a gente poderia dizer assim, o propósito, a grande missão delas seria basicamente estar aqui, tá? Seria basicamente estar aqui. Sim, nós temos vários adultos que são estelares, porém, a maioria de nós, adultos, já estamos fazendo encarnações sequenciadas aqui no planeta, tá? O que que acontece? Elas vêm, então, com esse propósito, onde a gente poderia dizer assim, né, o principal objetivo é mantê-las vivas, manter elas, né, aqui no planeta, vivenciando as suas coisas, né? Porque nada é perdido no universo, então elas acabam também experienciando, fazendo algumas questões, mas elas vêm com esse propósito de ancorar energia. Só que elas também vêm para despertar as suas famílias. E isso é muito interessante. Eu até queria estender para quem, como vocês responderam, né, que convivem, conhecem, têm crianças nessa configuração perto de vocês, como que vocês percebem elas, né? Porque muitas vezes elas vão ser, no que a gente entende, no nosso entendimento, mais adiantadas. Ou elas, muitas vezes, não vão ter os mesmos entendimentos que a gente. O que seriam esses mesmos entendimentos? A gente aprendeu muitas coisas que eram de determinada maneira, né? Principalmente quando a gente vai analisar, por exemplo, como que a gente entende a vida, como que a gente entende a educação, como que a gente entende uma série de coisas, né? Que para eles isso é inusual, eles têm interesses diferentes e eles muitas vezes acabam fazendo adaptações de encaixe aqui, mas na maioria das vezes eles nos surpreendem. Não sei se vocês percebem isso, né, que muitas crianças acabam nos surpreendendo. É lógico, né, pessoal, que se a gente for trazer alguns dados também, vão entrar vários questionamentos, né? A gente tem hoje dá para dizer assim, um boom, né, de atipicidades, de coisas que a gente tenta entender no funcionamento, né, principalmente dessas crianças que estão vindo agora, e, e lógico que a ciência, né, ela vai tentar trazer algumas explicações, nós mesmos vamos buscar explicações para isso, né? E a gente pode cair em algumas coisas racionais, né? No sentido de entender assim, por exemplo, que sempre teve, porém agora que isso está sendo estudado, então os casos eles estão aparecendo mais. Tem muita explicação nesse sentido, né? Que traz nessa forma. Tem outras teorias, linhas que vão dizer, isso tem a ver com alimentação, isso tem a ver com outras coisas, né? Coisas que a gente consome, que está alterando muito hormonalmente, geneticamente, tudo isso, então, por isso que se dá esse boom. Quando a gente vai buscar uma explicação espiritual para isso, e a gente já buscou inúmeras vezes, né, essas explicações. Inúmeras vezes a gente já se conectou, já trouxe, já fez algumas lives explicando, e, e é como se de forma unânime, sempre, eles dizem, eles já têm uma frequência, né, diferente, eles já têm um modo de rotação, e quando a gente pensa no próprio sistema energético, nossa, através dos chakras, através de como é o funcionamento, eles funcionam diferentes, né? Eles têm maneiras diferentes, e até algumas vezes, quando a gente questionou mais, eles traziam, né, imagina que o sistema de comunicação dessas almas já é mais avançado, então a gente concluiria assim, faz tempo, né, que, que a comunicação falada, verbal, para eles ela já não era mais usual. Não que eles nunca tiveram, eles já tiveram, né, porque tudo tem esse avanço. Só que daí ele retorna, né, para isso, e muitas vezes você tem uma dificuldade. Estou dando exemplo aqui da fala, né, exemplo da comunicação, mas tem muitas outras coisas que são diferentes. O foco e a atenção, o interesse nas coisas, a velocidade do processamento das coisas, né, a forma como eles já compreendem muitas coisas. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas
ao mesmo tempo que é muito interessante, ao mesmo tempo que a gente observa esses comportamentos e tudo mais nessas crianças, ele se torna também desafiador. E aí que entra uma grande chave através de todas as famílias aonde eles estão inseridos, porque eles começam a colocar um olhar diferente, eles começam a colocar outras formas de questionamento. Eu sempre brinco, né? Não sei se alguém já passou por isso também, que é como se eles têm uma alta habilidade em nos quebrarem, né? Quebrarem o sentido de raciocínio, a forma como você está analisando as coisas, que você, vamos dizer, você sempre tem a sua forma ali, né? Tá sempre organizado dentro das suas linhas de pensamento, está sempre, né, sabe como lidar, por exemplo, com uma criança, sabe como lidar com as situações, com as coisas, e eles meio que quebram tudo isso. E quando eles quebram essas coisas, eles vão fazendo, de certa forma, a família inteira começar a ter outros olhares para uma série de coisas, fora todo o fator energético, né? Porque, querendo ou não, eles acabam moldando toda a energia do ambiente, do lugar, muito antes deles, inclusive, nascerem. E isso era outra pergunta que eu ia fazer também, porque a gente sabe que quando uma criança está para chegar, e eu posso dar o exemplo até do meu irmão, o meu irmão, ele vai ser pai também daqui a um tempo, e ele que não é muito de acreditar nas coisas espirituais, assim, ele tinha me mandado umas fotos, uns vídeos, umas coisas que estavam acontecendo lá na casa dele. E quando eu analisava aquilo, eu senti uma energia sempre muito boa e, ao mesmo tempo, né, é como se era uma energia que, para eles lá que não eram acostumados com aquilo, assustava, porque tinha muita coisa, vamos chamar assim na linguagem dele, esquisita acontecendo lá naquele ambiente. Eu lembro quando a Maria, por exemplo, estava para chegar, lembro de outras pessoas que também comentavam coisas comigo nesse sentido, que começa a ter toda uma movimentação de preparação naquele lar, naquele lugar. Para quem se recorda, eu até postei uma vez, faz muito tempo, eu até postei um videozinho, né, porque a gente tinha uma câmera lá que filmava uma porta, e é como se dois orbes, né, eles desceram, fizeram um movimento e depois eles deram tipo umas piscadas e acabaram se esvaindo, né, no coisa. E o interessante foi que a câmera, ela detectou o movimento, né, ela detectou o movimento naquela oportunidade. Eu até pensei que poderia ser um bichinho, alguma coisa, mas é como se eu já ia descartando essa possibilidade, né? E também compartilhei com algumas pessoas que faziam conexão e eles também disseram, não, isso aí é outra coisa. Até que a gente entendeu depois, não é os próprios guias, mentores, né, essa equipe que vem através da Maria Isis ali já preparando esse ambiente. Eles modificam aquela energia. Então, essas crianças que elas vêm agora, a gente poderia concluir que elas estão mais preparadas do que a gente. E muitas vezes até nos enviam perguntas, nos enviam coisas assim, tá, mas a gente vai ter grandes transformações, grandes mudanças, e como é que vai ser com as crianças? Será que tem que fazer alguma coisa para elas? Que a gente faz? Né? Muita gente perguntava isso. E nós sempre respondemos, não, elas estão bem mais preparadas que a gente, não se preocupa com isso, porque elas têm, vamos dizer, um amparo, elas têm energia, elas têm frequência, elas têm tudo muito mais compatível com o que está vindo do que nós que estamos aí, né, a cada flash solar, a cada coisa aí, buscando sempre nos entender e nos manter dentro daquela energia, né? Então isso é bem interessante. Até se você observar as crianças, quando você tem uma energia que está baixa e daqui a pouco ela pula lá para alta, elas não sentem tanto quanto a gente, né? Elas não sentem tanto quanto a gente. Elas fazem um movimento bem mais harmônico, né? Então isso valida também que o campo delas ele já está mais receptivo, ele já está mais preparado. Eu gostaria só que vocês fossem comentando aqui se estas observações que a gente está comentando aqui elas acontecem ou fazem sentido também
nos lares, né, nos convívios que vocês têm com essas crianças, tá? Só para a gente ir entendendo aqui. Então, o que acontece quando a gente vai analisar isso de uma forma mais profunda, né, uma forma mais amplificada, assim? Na maioria dessas crianças que vêm hoje nas famílias, elas fazem parte da família de alma, tá? Da família de alma de todos nós, né? Se a gente for analisar, por exemplo, que você pega uma mônada lá, dentro de toda a sua estrutura, em torno, a gente até comentou esses dias numa live, em torno de uns 20%, 30%, podendo ir a um máximo ali de 40%, elas vão, né, para determinado planeta, determinado lugar fazer sua experienciação. Outras vão para outros locais. Então, agora que o planeta ele faz uma subida, né, muita gente fala sobre chama gêmea, alma gêmea, né? E se a gente for analisar, essas crianças, elas são nossas almas gêmeas. Eu não sei se alguém já tinha se deparado com isso. E, e a gente fez uma live um tempo atrás para validar, né? A gente recebeu aqui uma orientação da própria espiritualidade, onde nós falamos assim: pergunte, converse com as crianças. Aí a gente deu alguns códigos, né? Pergunta se ele conhece Melquisedeque, pergunta se ele conhece Sananda, pergunta se ele conhece Arcanjo Miguel, né? Isso vai dar chaves neles, né? Porque quando eles vêm, eles também, né? Eles não, eles têm uma, vamos dizer, a perda de consciência de muitas coisas, só que eles têm uma amplificação e uma conexão maior, né? Então, quando a gente faz estas perguntas que ativam gatilhos lá para eles, geralmente eles respondem de uma forma muito impressionante, tá? Que eles vêm trazendo informações, sorriem, né? Principalmente quando você tem, eu estava vendo aqui que tem pessoas que têm filhos com autismo, né? Pergunta isso para eles, porque muitas vezes isso faz um gatilho, né, de conexão para eles que eles acabam buscando, né, informações e até surpreendendo a gente em muitas coisas. A gente recebeu relatos de pessoas, né, que perguntavam, e o Sananda? E tinham crianças que diziam, sim, ele mora numa nave, né? Tinham crianças que respondiam isso. Aí perguntava, e o Melquisedeque? Ele também mora numa nave, a criança respondeu, mas é uma outra, a criança dizia. Então, eram muitas coisas que eles acabavam trazendo que surpreendiam, né? Então, a gente está vendo uma série de crianças prodígias também, a gente poderia chamar assim, né? Só que a gente tem muito essa questão de quando nós vamos analisar isso, prodígio e tudo mais, que é como se eles têm que ser muito inteligentes na escola ou em alguma coisa que eles fazem, mas eles têm habilidades, né, de alma mesmo ali. Ó, a Valéria diz aqui, ó, perguntei para o meu neto de 5 anos se ele sabia quem era Melquisedeque, e ele disse que sabia quem era. Eles sabem quem é, eles sabem quem é. E, e eles gostam desses assuntos, inclusive, né? Eles gostam, porque quando você deixa o ambiente mais propício, eles vão se soltando, né? Eles vão se soltando e vão trazendo todo esse processo de despertar dentro das nossas famílias, né? Dentro do que... Sabe aquele empurrão que a gente falava que ia ter que ter também? Eles vêm fazer isso junto, né? E muitas vezes a gente pode entender, e até é importante, né, a gente falar sobre isso, que quando a gente fala, tá? Eu vou colocar isso para vocês verem se isso faz sentido, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em crianças, né, arco-íris, diamante, tá? Adianta, pode perguntar se elas têm 15, 11 anos também. Quando a gente fala em crianças arco-íris, diamante, pode pegar os índigos e cristais também, tá? Mas quando a gente fala nesses nomes, é como se a nossa mente, né, ela é levada a entender muita luz. E sim, a gente entende como muita luz. São almas que elas carregam, portam bastante luz. Agora, eu não sei quem recorda, ou se alguém recorda, a gente já falou numa live, que esse planeta, a forma que a gente entende a vida e a forma que a gente vive aqui, ele é
meio que, como é que eu poderia usar a palavra? Meio bagunçado, assim, para eles, tá? Então, é como se nós temos uma tendência a entender que tudo vai ser muito bonito, que tudo vai ser flores com essas crianças. Quando, na verdade, né, quando na verdade, geralmente vai ser o contrário, vai ser muito desafiador, muito desafiador. Por quê? Porque eles vão trazer atipicidades, porque eles vão ser muito rebeldes, eles vão ter, a gente falava isso em lives, né, você pegar os índigos lá atrás, era uma rebeldia total. Volta lá para os anos 60, 70, até 80, eram gerações, né, super rebeldes, que queriam fazer revoluções, que queriam fazer muita coisa. Então você não via lá uma pessoa que ela ficava o tempo inteiro, né, ali emanando luz, não, ela pegava um pedaço de pau, alguma coisa, ia fazer um protesto, ia fazer alguma coisa, e a gente até comentava, também tinha muito, eram muito propícios a drogas, a bebida, um monte de coisa, porque, né, é uma rebeldia que se traz para cá, é uma característica energética. E quando a gente vai chegar nessas crianças de agora, também é desafiador, porque não dá para a gente ter esse entendimento somente de luz. São almas que carregam bastante luz, são, mas elas vêm aqui uh, como se colocarem em xeque, desafiarem mesmo muitas coisas que a gente tem aqui, e ao mesmo tempo apresentar avanços e coisas muito bonitas, né? Só que a gente precisa, vamos dizer, dançar essa música com eles para ir entendendo e para que as coisas fiquem mais harmonizadas, né? Mais harmonizadas, mas eles vão ser bem difíceis, né? Eu até queria perguntar para vocês que convivem assim, é difícil de lidar, né? Eles dão voltas na gente que a gente nem percebe muitas vezes, né? E então é essa consciência que a gente queria trazer, né? Porque muitas vezes a gente pega, né? E nós sabemos de muitas coisas, no sentido que, ó, deixa eu ver o que o Marcelo comentou, nasci em 70, mas o meu lado virginiano sempre me racionalizou favoravelmente. Não, o, a grande questão, Marcelo, não é assim, é uma rebeldia que ela tá dentro ali, não que você precisa lá tocar terror, né? Não é isso, mas existe ali um senso, uma vontade de transformação, uma vontade do diferente, sabe? De ter coisas novas e de modificação, principalmente, né? Depois entram lá os cristais com uma estabilização disso, né? Mais centrada, vamos dizer, né? Sim, eles vêm também aprender muitas coisas, né? Com certeza, eles vêm aprender. Mas o que eu queria perguntar é assim, né? O que eu queria trazer, né? A gente queria trazer aqui de consciência disso, é porque nós entendemos, por exemplo, e até porque a gente tem uma criança especial aqui também, mas a gente entende o que os pais sentem muitas vezes, né? É como se fica uma busca, né, desenfreada, assim, para a criança ela poder entrar numa normalidade maior possível. E muitas vezes eles não entram, e a gente acaba sofrendo, a gente acaba, né, não entendendo esses movimentos. Tem bebê reborn estelar. A gente não acaba entendendo isso. E, e querendo ou não, nós vamos sofrendo. Só que, quando a gente abre o coração, quando a gente consegue buscar esse entendimento que nós estamos trazendo aqui, nós vamos ver o quanto, né, eles vêm trazer de amadurecimento para as nossas famílias. Por isso que a gente diz, eles vêm despertar as suas famílias, principalmente os pais, né, principalmente os pais. Porque os pais, né, eu digo, mas a família no modo geral, né, porque qualquer pessoa, né, que tenha uma criança que seja autista, que seja alguma coisa, ela passa por isso, né? Ela passa por um crivo de racionalidade tentando encaixar, tentando fazer, tentando buscar tratamento, tentando buscar um monte de coisa para que as crianças, né,
sejam normais, iguais às outras. Se eu fui rebelde, fui muito, muito rebelde. Eu, assim, eu acho que eu enlouquecia o meu pai e a minha mãe de uma forma, assim, que eu tenho até medo da Maria fazer metade das coisas que eu fazia, né? Aí provavelmente eu vou perder todos os cabelos que ainda me restam, né? Porque era dia sim, dia não, chamado na escola. Bom, esses dias lá no Spavo Play eu até comentei algumas coisas que eu não vou comentar aqui em live, mas o pessoal lembra, né, de tudo que eu comentei que fiz lá e todo mundo ficava espantado, apavorado, né, assim, de tanta coisa que a gente fez. Mas é característica das almas que elas vêm, é muita energia, muita agitação, é, é muita coisa ali de adequação com o que a gente tem aqui, né? Então era mais ou menos isso que a gente queria trazer aqui. Deixa eu ver, vou pegar umas perguntas então. Tem uma do Ronaldo aqui, ó. Ele pergunta assim, ó: o autismo é uma forma de afastar as crianças estelares da contaminação da nossa sociedade adulta? De certa forma é, tá? E isso que eu vou falar aqui, eu não me considero, eu sou estelar, Ila, só que eu sou estelar com muitas encarnações aqui no planeta, assim como a maioria de nós. O, o que que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês nunca ouviram, tá? Que as próprias atipicidades, muitas vezes, tá? E eu sei que é difícil da gente entender isso. As próprias atipicidades, muitas vezes, elas são uma forma de proteção, colocada até num plano de alma para as crianças, para as pessoas que convivem com isso, para, né, ter esse cuidado especial com essa criança, enfim, né? Então, é uma forma de proteção para elas também. Imagina assim, né? Vou tentar dar um exemplo, assim. Uma criança, e tem, tá? Tem. Tem crianças que elas vão ser bem prodígios, assim, na parte mediúnica, na parte de cura, na parte de uma série de coisas, como vocês estão vendo, tá? Vocês estão vendo crianças fazendo isso. Eu sei porque nos comentários vocês mesmos estão comentando, tem alguns meninos, algumas crianças que estão fazendo isso. Mas a grande maioria, tá? Você imagina uma criança com uma consciência muito grande, com uma inteligência muito grande, tá? Uma criança que ela tem uma alma muito antiga, né? Que carrega uma grande, uma grande experiência de alma, né? E conhecimentos, um campo muito expandido. Ela vem com isso tudo aberto aqui. Eu não sei se vocês lembram, acho que foi lá no Ceará, que teve um menino que ele começou a desenvolver uma série de habilidades, né, mediúnicas e de cura, que daqui a pouco esse menino não tinha mais vida. Eu não lembro eu não sei se vocês recordam disso. Eu sou meio ruim de guardar assim os nomes e aonde era, mas era lá no Ceará, se eu não me engano. Eram filas de quarteirões na casa dele. Tudo bem, pode ser que ele trouxe mesmo um propósito nesse caso específico, né, de trabalhar com essas curas, mas depois até não se, eu pelo menos não tive mais notícias, não ouvi mais falar dele, né? Só que para isso acontecer com uma criança, por exemplo, isso tem que ter toda uma estrutura, tem que ter toda uma proteção, tem que ter todo um cuidado, né? Porque senão ele é como se isso desvia do real propósito. Então, nós temos muitas crianças, né? Por isso que eu estou dizendo, imagina uma alma muito grande e tudo mais, daqui a pouco ela começa a fazer muita coisa, já, né? Já vem. Então, muitas têm exatamente essa proteção, tá? Embora eu sei que é difícil da gente entender, é muito difícil da gente entender, tá? Mas a gente vai pensar assim, eu não quero que meu filho tenha proteção nenhuma, eu quero que ele seja igual às outras crianças que estão indo lá, que estão indo na aula, que estão indo fazer determinadas coisas, né? Mas eles vêm com muitas proteções
porque provavelmente eles vão chegar em estágios da sua vida aí, aonde aí sim, né, tudo isso vai aflorar. Então eles têm dentro do próprio plano de alma tem fases, né, etapas da vida que daí isso tudo anda, né, onde tudo isso aflora, floresce para que eles possam desenvolver o que eles vieram, né? Então, desculpa, então a gente observa já alguns casos, né, que rapidamente eles vão, né, vão se apresentando e as pessoas, dá para dizer assim, é como se engolem, né, e eles, assim como esse caso lá desse menino que era lá no Ceará, né, que depois eu, por exemplo, não ouvi mais falar dele, agora parece que tem um outro menino também que traz muito conhecimento ali em Santa Catarina, né, que também já está todo mundo de olho nele, né? Então é assim, às vezes eles vêm com o propósito de realmente mostrar alguma coisa, né? Para que as pessoas realmente possam jogar o olhar, lançar o olhar e ir despertando. Talvez estas crianças já chegaram nesse momento, mas a gente acredita que muitas delas ainda vão chegar, ainda vão surpreender, principalmente porque nós estamos nesse momento fatídico, tá? Tem uma outra coisa que a gente analisa sempre aqui, né, em relação, por exemplo, ao calendário gregoriano. É uma cidade de São Carlos, né, lá em Santa Catarina, que é um menino que tem um dom de cura. Ah, no calendário gregoriano, nós estamos no ano 2025, porém, há, né, algumas informações que pode haver um erro desse calendário, né, não um erro cronológico. O que seria esse erro cronológico, né? Se a gente está hoje, por exemplo, no dia 27 de maio, é 27 de maio, o alinhamento astrológico, tudo isso, né, ele está correto, porém tem algumas correções, algumas coisas ali que dão a entender que a gente já estaria alguns anos para frente, né? Não 25, mas já quase entrando em 30, ou já entrando em 30, não me recordo exatamente. E isso tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui, com essas crianças estelares, né? Principalmente as que vêm agora, essas diamante, que vão sinalizando, né? Elas vão, e isso não tem como nós simplesmente não observarmos, não colocarmos um olhar nisso, porque elas vão, né, anunciando o que está por vir. Quanto mais elas vêm, quanto mais elas vão fazendo esse processo de estarem aqui, né, mais perto a gente está dos grandes momentos aqui, né? Então, é uma validação, a gente poderia dizer. É uma validação. Deixa eu ver aqui essa pergunta aqui da Fernanda. Ó, tem um filho autista e falaram uma vez que ele é uma alma nova. Será que seria uma alma nova nesse planeta? Exatamente. Provavelmente, quando analisaram energeticamente o seu filho, buscaram alguma conexão, alguma coisa, eles conseguiram, né, perceber que ele talvez é a primeira vez que esteja encarnando aqui. Tá? Isso, esse menino é o caso de muitos que vão aparecer, mas aí entra isso, esse entendimento que a gente estava falando, né? Às vezes a gente quer, de forma ansiada ali, buscar coisas para eles, né? Tentando encaixar eles numa normalidade. Mas daqui a pouco eles vão, né, no momento correto, na forma correta, ir nos surpreendendo em muitas coisas. Por isso que a gente diz que eles vêm despertar a família. Que eu não sei se vocês concordam comigo, que qualquer criança, né, que ela apresenta algum envolvimento maior dos pais, de atenção, de cuidado, enfim, tudo, isso vai fazer os pais, né, também, vamos colocar, trabalharem, buscarem, entenderem, refletirem, olharem para muitas coisas de formas diferentes, né, de formas diferentes também. Então, então é um processo, né, a gente pode dizer assim, complexo, onde todas as almas elas estão sendo beneficiadas nessas vivências juntas.
Isso, a gente poderia ir até questionar e analisar esse pensamento, Márcia. Talvez o normal seja sermos autistas. A maioria foi forçada a ser, né? Teve lá quando os pais já estão despertos, aí melhor ainda eles virem numa família que é assim, né? Porque aí eles vão ser mais entendidos ainda. Vamos lá. Teve uma vez lá no Spavo Play também, eu não sei se alguém recorda. A gente veio um dia trazer algumas informações e nós estávamos comentando lá sobre altas habilidades. E o que que acontece? A gente está tendo cada vez mais pessoas diagnosticadas com altas habilidades. E nós até fizemos um questionamento que eu vou fazer para vocês aqui. Eu queria que vocês analisassem se isso faz sentido ou não, tá? Porque isso nós fomos buscar, tá? Nós fomos entender estas conexões para tentar entender. O que que a ciência entende, por exemplo, como alta habilidade, né? Não é uma pessoa extremamente inteligente apenas, embora tenha isso também. Mas a ciência, ela entende como uma pessoa que ela tem a memória semântica, tá, aguçada. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ela tem a memória semântica ampla, ou como ponto forte, ou aguçada, enfim, tá? O que que é a memória semântica? É a memória de longo prazo. A memória de longo prazo. Então você vai lá, pega pessoas que têm altas habilidades, tá? Pessoas que têm altas habilidades, ela só vai colocar a atenção naquilo que realmente interessa para ela. Então, vamos supor que você está conversando com alguém que tem altas habilidades. O que que vai acontecer, tá? Se for do interesse dela, ela pega aquela informação, ela processa, né? Enquanto talvez você precisaria explicar vários passos para uma pessoa, vamos dizer, normal, ela já deu cliques, já fez conexões, tá? Já buscou nessa memória de longo prazo uma série de coisas e ela já entendeu o fenômeno como um todo, tá? Ela entendeu o fenômeno completo já ali. Tá lá no longo prazo. Aí você entra num outro assunto, ela também, né? Ela também vai, se for de interesse, ela vai e já conecta. Então ela já explica o fenômeno, ela já tá ali, já consegue. Só que isso a ciência explica. Como que a gente entende, vem explicando nas nossas lives aqui, o processo de campo. E aí vocês podem analisar autismo, podem analisar uma série de outras coisas. A gente fala muito de campo, quociente de energia, e isso é muito importante para a gente entender, tá? Para a gente entender. O que que é o quociente de energia? É o próprio campo, tá? E a gente está falando de energia. Energia é informação, correto? Então, se eu tenho o meu campo aqui, tá? Eu consigo interagir com isso aqui de energia. No momento que o meu campo se expande, tá? Que ele se expande, ele é maior, eu consigo interagir com mais energia. Uma quinta dimensão, ela tem um campo mais expandido do que uma terceira dimensão, tá? Estou tentando explicar assim para ver se todo mundo consegue entender. Terceira dimensão, você tem um campo, indo para a quinta, você tem um outro campo mais expandido. Só que, como isso tudo é informação, você não concorda que, conforme você vai elevando a sua consciência, conforme você vai fazendo esse processo de autoconhecimento, você vai expandindo o seu campo, você está tendo muito mais acesso a muito mais informações. Então, uma pessoa que ela, que ela tem altas habilidades, a gente poderia traduzir assim, né? Uma criança, qualquer adulto, qualquer pessoa que tem altas habilidades, ela expandiu o campo, ela está acessando o que a ciência explica como a memória semântica. Então, muitas vezes ela sabe sobre determinados assuntos que ela não estudou, que ela não viu, ninguém explicou para ela. Da onde que vem? Aí a gente começa a entender por quê. Ela expande esse campo e ela acessa informações extras que vêm de outras vivências, que vêm da alma, que vêm dali. Então, ainda nós não temos a ciência explicando, né, múltiplas existências. Tá? A gente não tem isso. Só que a gente tem
pessoas, né, que estão apresentando exatamente isso que eu estava falando, sem ter contato com esses assuntos. E as pessoas dizem: "Não, são altas habilidades", são. Então vocês não concordam comigo que todo mundo que está fazendo esse processo, que vai subir esse campo, vai ser classificado com o quê daqui a como o quê daqui a pouco? Como altas habilidades. Então a gente poderia dizer, é um caminho que nós estamos fazendo para chegar lá. Eu peguei essa questão das altas habilidades, tá? Mas, lá atrás, quando a gente fazia lives há muitos anos atrás, quando as pessoas perguntavam: "Explica um pouco sobre o autismo, explica um pouco sobre o autismo", e a gente dizia assim: "Eles têm um campo mais, pronto do que o da gente". Não sei se alguém recorda disso. E daí todo mundo ficava: "Tá, mas como? Se eles têm comportamentos, têm coisas". Eles estão acessando outras informações, só que o que que acontece dentro disso, tá? Quando a gente vai analisar, eles também têm a navegação multidimensional. E como tem essa questão que a gente falou até de proteção, muitas vezes eles estão que a gente pega até essa questão de coexistência, daí depois mais lá do que cá. Se interessar, eles vêm, eles ancoram mais para cá. Não sei se alguém observa esses comportamentos, mas, né, observem, ou vão primeiro por esse lado que a gente comentou das altas habilidades, né, daí você vai colocar junto TDAH, dentre outras características, que são acelerações energéticas frequenciais de campo, que a maioria ainda não está sendo entendido. A maioria ainda não está sendo entendido, não, aí geram crises, frustrações e muita coisa que tem em várias famílias, porque nós ainda estamos tentando um encaixe dentro disso, né, um encaixe de o normal é assim. E aí quando você vai analisar que a gente diz o velho, ele não existe mais, o que a gente tinha de mundo velho, a gente está entrando num novo, e esse novo ele vai se adaptando de uma forma diferente também, tá? Só queria perguntar para vocês, essa explicação que a gente deu sobre altas habilidades, aí que eu queria perguntar, isso faz sentido para vocês? Ou vocês acham que isso é uma bobagem, né? Porque cada vez está tendo mais diagnósticos. Tem vários adultos que eles estão sendo diagnosticados com isso. Roberto perguntou sobre o TDAH, transtorno, o TDA, né? Tem muita gente que está apresentando TDA, outros estão apresentando o TDAH, porque tem mais uma característica ali junto. Só que aí cabe essa observação, como é que é o campo dessa pessoa. Aí você pega uma pessoa que às vezes é assim como a gente disse, né? E leva ela para uma área de interesse. Leva ela para alguma coisa que ela é agradável. Não sei, tá lá, vamos dizer, a criança está lá trancada, está lá não sei o que, né, porque ela não consegue se adaptar no modo de estudo, não consegue nada. Daqui a pouco você leva ela lá para tocar uma música, um instrumento, alguma coisa, e começa a ser totalmente diferente aquilo. Aí parece que ela entrou no mundo dela, né? Parece que daí ela só quer fazer aquilo, não tem muita gente. Eu conversava com uma amiga que ela sempre dizia: "Henrique, o filho dela, ela sempre sofreu muito e tentava entender ele, assim". Ela dizia: "Ele tem interesse praticamente só em insetos, ele quer ficar estudando os insetos, agora ele entrou na faculdade, aí ele ama, aí ele adora aquilo". Então, dá pra dizer, agora ele foi para o mundo dele, né. Então a gente tem algumas coisas nesse sentido, né, que cabem uma observação. A bipolaridade também tem a ver com claro, não dá a gente não pode nunca, tá, pessoal, isso é importante, a gente nunca pode pegar isso que nós estamos falando aqui, qualquer um desses assuntos, e generalizar. Tem algumas coisas que são diferentes, tá, que requerem uma atenção maior. Tem almas que elas vêm fazer ainda alguns que a gente chama de resgates, algumas coisas nesse sentido, tá? Mas, de uma forma geral, nós precisamos analisar isso, porque estão tendo coisas diferentes aqui, né? Questão de barulho, questão de uma série de coisas que eles não gostam, né? De coisas. Aí você vai lá, vou dar um exemplo do Pedrinho aqui. O Pedrinho ele se incomoda com um ronco de moto, com um caminhão do lixo, com um monte de barulho assim que dá ruído.
Agora, se eu ligo lá para ele, por exemplo, uma música clássica, alguma coisa, ele adora, ele adora. E aí eu tento analisar assim, bom, mas eu, né, desde pequeno nunca parei para escutar música clássica, eu gostava de escutar músicas, né, coisa. Então você vai vendo assim que eles trazem outras essências sutis dentro deles que a gente vai aprendendo a apreciar também. Eu, por exemplo, aprendi com o Pedro ali a admirar uma música clássica, admirar, não, mas espera aí, essa melodia que ela é agradável no meu ouvido, né? Isso aqui é diferente, olha que interessante. Então tem muita coisa ali que a gente começa a observar, que a gente começa, né, a tentar entender. Então, a gente vai, né, o teste de QI, mas aquele o teste de QI, tudo bem, né, faz, o quociente de inteligência, assim como o quociente de energia, você mensura o campo, né, você mensura a inteligência, mas se a gente for pegar esses testes, talvez hoje podem estar totalmente ociosos, né, porque é aquela coisa, se eles estão quebrando os paradigmas de tudo que a gente tem, talvez não funcione mais dessa forma, né? Porque a gente entendia muito sempre como inteligência, só que vai muito além de só inteligência, né? Vai muito além só de dá para dizer que a inteligência faz parte até, né? Não sei, deixa eu ver aqui se tem. E vem junto a questão mediúnica também, né? Porque acesso à informação, campo, quociente de energia. Quanto mais informação você acessa, mais de tudo vai ter ali. Por isso que a gente dizia, perguntem para ele sobre Sananda, sobre Arcanjo Miguel, sobre Melquisedeque, né? Pode perguntar até, porque tá na memória semântica deles. É por isso, né? Não é só porque quando você pergunta, você vai dizer, ah, então eles são todos médiums, né? Na verdade, tá nessa memória deles, que a gente entende como semântica de longo prazo daqui. Mas quando você vai analisar essa questão espiritualmente falando, isso vem de outros locais. Rock clássico, melódico, eu adoro rock, né? Na verdade, eu sou bem eclético, eu gosto de quase tudo que é música. Então, é questão da gente observar, né? Da gente trazer um novo entendimento. E eu sempre tinha muito receio de fazer essas lives falando sobre essas coisas, porque hoje em dia, se, tem muita coisa assim, questão médica, questão de diagnóstico, questão de uma série de coisas ali que e eu não sou dessas áreas, né, que você pode ter muitos problemas, mas como eu sempre disse, a gente sempre vai buscar algum entendimento, né? Teve uma vez que, que uma mãe, né, até ela mandou, eu contei já essa live. Uma mãe até ela mandou assim, Henrique, eu sofro tanto aqui porque o meu filho já vai fazer 6 anos, ela disse naquela época, e ele não fala, né, ele não fala uma palavra ainda, o que que eu posso fazer, né? E daí eu respondi para ela, né, não se preocupe, no momento correto ele vai desenvolver isso. E depois eu pensei, não, mas isso não é uma resposta, não é uma resposta que você dá para uma mãe, ela quer mais que isso, né? Isso aí é uma coisa muito vaga, assim, na cabeça dela. Daí eu falei, me deem mais alguma coisa para a gente poder complementar para essa mãe. E daí eles explicaram assim, pensa, né, que a fala, como você está falando, ela já é uma coisa inusual para eles. O que eles fazem é telepatia, né? O que eles fazem é telepatia. E para retornar para isso é muito entediante, é como se fosse um atraso para a própria alma voltar a falar se ela já está fazendo telepatia, entende? Então, às vezes eles no momento correto eles vão lá e desenvolvem algumas formas de falar assim também. E eu observo assim algumas vezes aqui em casa mesmo, né, com a Maria.
Às vezes eu tô lá, sei lá, um pouco mais cansado, um pouco mais triste, ou pensando alguma coisa, é como ela faz uma telepatia comigo, ela vem lá, me dá um abraço, ela vem lá, ou ela diz, ou ela, que nem eu falei esses dias lá no próprio evento nosso lá, eu disse, ela às vezes eu tô lá, né? Tô lá longe e ela vem assim, pai, acorda. Ela diz, acorda, tipo, acorda pra vida, né? Então eu tenho certeza que isso vem de um movimento telepático. O futuro será totalmente mais telepático. Na verdade, ele já tá, a gente só não tá sabendo usar isso, dá para dizer, mas se qualquer um de nós começar a focar e começar a focar, a gente diz assim, colocar atenção nisso, colocar, você vai entender. Aí muita gente diz, ah, mas você está lendo o pensamento da pessoa? Não, porque muita gente diz, então lê meus pensamentos. Teve várias pessoas que já falaram isso para mim. Eu disse, não, eu não vou ler seus pensamentos, esquece isso. O que você lê é energia. E a energia, ela também, porque a telepatia, a comunicação é energia, a fala é energia, tudo é energia. Então, no momento que você, por exemplo, se concentra, você telepaticamente capta as informações que aquela alma quer passar para você. Dando um exemplo assim, até mais fácil de entender, questão de interesse, né? É coisa de relacionamento, tá? Questão de interesse. Hoje em dia, é como se há uma comunicação, se há um interesse de uma pessoa pela outra. Se uma pessoa tem interesse na outra, não precisa falar, não precisa nada. Isso já acontece, né? Por que que a fala cura tanto? Porque nós ainda estamos, né, no processo de fala. O som, ele cura, né? O som, ele tem a propriedade de curar. Tanto que nós temos frequências, né, que elas carregam determinados sons que carregam determinadas frequências que eles são extremamente curadores, né? Lá no próprio Kumar a gente tem as frequências em Hertz, no serviço planetário a gente usa isso também, né, porque as nossas faculdades ainda são, né, através da parte sonora aqui, mas, né, a gente tem a telepatia, dá para dizer, bem desenvolvida, né, bem desenvolvida, é só a gente focar nisso. Quem começar a focar nisso vai entender que você está fazendo telepatia o tempo inteiro, e muitas pessoas estão fazendo telepatia com você, e talvez você nem tenha ideia que elas estão fazendo isso, né? Você nem tem ideia, a pessoa já captou a informação toda do que você quer, do que a sua alma quer transmitir, né? É bem importante a gente colocar isso, não é uma coisa totalmente aberta. Geralmente, ela tem uma validação do que aquela alma quer transmitir de informação, né? Comunicar pelo olhar também, né? O comunicar com o olhar, eu até aumentaria isso, Tadeu, não é só pelo olhar, tá? Porque o olhar, né, o olhar com a expressão facial que tem ali, ele diz muita coisa, mas a comunicação com o olhar é no fundo dos olhos, né? Porque o olho é o espelho da alma. O olho ele está trazendo aquilo que a alma está colocando para fora, né, de energia. Então o olhar ele também é uma forma, mas o olhar em si, né, o fixar olho no olho ali, né, que é essa profundidade, que é diferente um pouco de um conjunto com expressão. Vamos dizer, alguém disse uma bobagem para mim e eu fiz um olhar assim mais malandro, né? Então, ó, você validou o que que ele está querendo dizer. Isso é uma expressão do olhar junto com todo. Agora, o olhar em si, né? Quando você vai lá na profundidade dele, é muito similar à telepatia também. Não sei se isso faz sentido para vocês também, né? Deixa eu ver o que mais que vocês têm aqui de pergunta. Às vezes passa as perguntas que eu não consigo ver todas, tá? Com os animais também se faz muita telepatia, que os animais eles já têm isso de uma forma mais automática, né? Mais automática, assim, no desenvolvimento. Se telepatia e intuição é a mesma coisa, não, né? A intuição, ela vem de você, né? Ela vem de você, é a sua alma trazendo, né, uma informação para você, isso é a intuição. A telepatia é uma forma de comunicação. Não dá para jogar pôquer, né? Na verdade, quando eu jogava pôquer,
Eu também não sabia muito disfarçar, assim, quando estava com cartas boas, esse tipo de coisa, né? Então, na verdade, para jogar poker comigo era assim, ou a pessoa ela já sacava que eu tava sacava tudo como estava ou ela ficava completamente perdida, era 8 ou 80, né? Não tinha assim uma forma que cada jogada vai ser diferente, né? Deixa eu ver o que mais. Henrique, se for a primeira vez que vem aqui, como fica a prévia programação reencarnatória? O combinado foi feito sem se conhecerem? Sim, né? Na verdade, até a gente estava explicando, a maioria são famílias monádicas, tá? Famílias de alma. Então, muitas pessoas, vamos dizer, eu expliquei uma vez para quem se recorda, que de um acesso que a gente fez, e foram duas pessoas diferentes que acabaram trazendo, conectando com essa mesma informação, né? Só para você entender como que é isso. Às vezes a gente tem uma ideia que se a gente veio aqui e encarnou, tá? A gente veio aqui e encarnou. É como se aquele plano daquela alma que vem depois, né? A gente aqui não estava sabendo, ou enfim, eu relatei de um acesso que eu tive, né? Isso são informações até que às vezes eu fico receoso de passar, mas que quando eu vim nascer aqui no planeta, quando aconteceu o meu nascimento aqui no planeta, o próprio Pedro veio acompanhar esse nascimento. Principalmente, ele tinha uma grande preocupação em eu respirar, por problemas de outros momentos na parte respiratória, tá? Então, era uma grande preocupação dele. Ele veio, acompanhou todo esse processo, tá? Para anos depois ele estar aqui também, né? Então, por isso a gente sempre fala que essa forma de entendimento linear que nós temos, tá? Ele, quando nós vamos buscar, né, o tempo atemporal, que passado, presente e futuro, na verdade, eles não existem, eles coexistem, às vezes a gente não entende. Pegar a pergunta do Neto aqui para a gente finalizar. Vamos pular da terceira dimensão para a quinta dimensão e a quarta dimensão, por que ninguém fala dela? A gente fala a seguida aqui, a quarta dimensão aqui para a gente são as zonas espirituais, tá? São as zonas espirituais que a gente diz que nós conhecemos como umbrais ou zonas onde nós não estamos ocupando o corpo físico. Por que pula para a quinta, tá? Porque a fisicalidade, a forma física que se vive aqui no planeta, ela não vai mais ser tridimensional, ela vai ser quintessenciada, tá? Então, por isso que a gente fala que tem da terceira para a quinta. E as zonas espirituais aqui do planeta, elas também vão subir, tá? Ou seja, toda essa região que tem ali também está em transformação. Então, provavelmente isso vire talvez uma sexta dimensão, tá? De quarta para sexta. Então, é mais ou menos assim. Deixa eu ver. Quando você sabe, que o Lucimar perguntou, quando você sabe o que a pessoa, ou, não entendi o que é o MSN, vai ser dito antes de ser pronunciado, seria uma forma de telepatia? Com certeza. Talvez você não saiba, né, exatamente idêntico, né, idêntica a resposta que a pessoa vai dar, mas você já captou a essência da energia do que ela quer dizer. Deixa eu ver, qual que era a sua pergunta, Sônia? Agora eu vi aqui, mas é que passa muita pergunta que não, que pula aqui. Ou se, a Sônia Mara, deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando. Pergunta da Sônia Mara. É que vem bastante pergunta aqui, daí ele vai atualizando aqui para minha tela, né? E aí eu não consigo achar. Bom, a gente está chegando aqui na nossa. A Sônia Maria, na verdade, na Sônia Mara, Sônia Maria. A gente está finalizando aqui a nossa 1 hora, então a gente vai finalizar a live, mas depois, se você quiser, Sônia, manda lá no Instagram a pergunta que a gente sempre está respondendo por lá também. Tá bem? Então, eu queria agradecer a todos que participaram, quem vai assistir depois também.
Espero que, de alguma forma, esse assunto possa auxiliar, né, trazer consciência, trazer reflexão, principalmente no entendimento, né, do entendimento que a gente tem nas nossas vidas, com as nossas famílias, as nossas crianças, todo esse enredo de tudo que está acontecendo aqui no planeta. Então, gratidão, e nós vamos nos vendo por aí. Um grande abraço e até mais.